O que é um chamado? Qual é o meu chamado? E mais importante de tudo, como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Bem, é sobre isso que vamos estar falando hoje. Bem-vindos aqui a Desert for the Nations, no nosso devocional. Eu sou Davi Mateucci, para vocês que não me conhecem. Eu sou um americano que aprendeu português para vir e poder conectar com essa nação que eu creio com convicção que tem um chamado para as nações. E hoje vamos estar falando sobre o que é o nosso chamado e como descobrir esse chamado. E a leitura bíblica que vai ser a base daquilo que iremos estar falando hoje é 1 Coríntios 12. A minha Bíblia, ela tá em inglês, então eu vou ler em inglês e vocês vão estar aí lendo em português, beleza? Então vamos lá ler 1 Coríntios 12. Dos versos 4 e em adiante. A palavra do Senhor diz assim: Now, there are various gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. Amém. E continuamos pro verso 12. For just as the body is one and has many members, all the members of the body, though many, are one body. So it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. E vamos pular para o verso 27 que diz assim: Now, you are the body of Christ and individual members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. Amém, uau, acabamos de ler muito, mas aqui já começamos a ver a base do que significa ser chamado por Deus. Antes de explicar os 3 chamados que nós vemos claramente aqui, nós temos que entender quem é aquele que nos chama, para entender qual é o chamado que ele nos dá. Mas antes de entender o nosso chamado, que se divide em 3 partes, ou os 3 chamados que nós temos e vemos claramente aqui, temos que fazer as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quem que é Deus? Como que ele é? O que ele deseja? O que ele faria para conseguir aquilo que ele deseja? E como que nós nos encaixamos nisso? A primeira pergunta é: quem que é Deus? Bem, Deus é o criador e sustentador de
toda a vida e tudo que existe dentro e fora do tempo. A segunda pergunta, como que ele é? Bem, Deus é muitas coisas. Ele é amoroso, bondoso, ele é justo, ele é misericordioso e tem muitas características que descrevem como Deus é. Mas tem uma que de fato nos separa dele, literalmente separa o homem de Deus. E o fato que Deus é santo é a característica que mais descreve ele e que ele mais carrega, um Deus santo. E por isso a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos santos como ele é santo. Ele é tão santo que se não fosse pelo sangue de Jesus, a sua própria presença nos destruiria, nos fulminaria. Mas glória a Deus pelo sangue, né? E é aqui que nós vemos um certo dilema. E vamos para a terceira pergunta. O que ele deseja? Bem, Deus deseja ter a gente na sua presença eternamente. O problema era que Adão e Eva escolheram o pecado e deixaram-se ser corrompidos pela iniquidade, pela injustiça. E foi isso que separou o homem de Deus. A diferença em que? Em santidade. Deus é luz e nele não pode existir treva nenhuma. Isso nos separou de Deus, mas o desejo dele sempre era estar junto conosco. E foi onde ele criou o seu grande plano de redenção, de salvação. E aí nós começamos a entender esse grande amor a qual Deus nos chama, porque a quarta pergunta é o que ele faria para obter aquilo que ele deseja. Bem, não é apenas o que ele faria, mas o que ele já fez. O próprio Deus se manifestou, o Filho pisou na terra e morreu na cruz com um propósito para nos chamar de volta para ele. Só que dessa vez com uma porta que sim poderíamos entrar, sermos purificados e habitar na presença de Deus e ele habitar em nossos corações. E quando entendemos isto, que é o Evangelho, só a partir daí podemos entender o nosso chamado de 3 partes. Primeiro, Deus nos chama a ser noiva, a ser um corpo, e Ele tem um propósito para o corpo, um chamado para o corpo, que você faz parte, como está escrito aqui. O nosso segundo chamado é o chamado de filho, os filhos de Deus. Um corpo com partes individuais, mas todos debaixo do mesmo propósito e chamado. E o terceiro, aí vem sim o nosso chamado pessoal, a missão pessoal que Deus tem para a nossa vida. E se passamos a entender quais são esses 3 chamados, então entendemos que podemos viver isso hoje. Eu quero que você pense num exército. Primeiro, o exército, ele tem um chamado, uma missão corporal. Ou seja, todos estão juntos com uma missão. Por exemplo, ir e vencer uma guerra. Todos estão trabalhando em função a essa mesma missão, com esse mesmo objetivo. E aí nós temos um exército que é construído de soldados. E cada soldado carrega um chamado, um caráter que eles precisam ter e viver e carregar para que essa missão seja cumprida. Por exemplo, um soldado, ele é corajoso. Um soldado não pode ser egoísta. Um soldado precisa se entregar. Um soldado precisa ser obediente, submisso às suas autoridades. E aí nós temos o exército, o caráter dos soldados e também a missão pessoal de cada soldado. Ou seja, todos eles têm a mesma missão, eles carregam os mesmos princípios, mas um faz uma função enquanto o outro faz outra. Tem os soldados que são médicos, tem os soldados que ajudam com a organização. Você tem soldados que vão e fazem ataque, você tem soldados que fazem defesa. Você tem soldados que ficam para fazer os planos, soldados que têm a função de chamar e poder ter comunicação. Você tem os soldados que estão nos tanques e outros que estão nos aviões. E cada um tem a sua missão pessoal para cumprir com um objetivo maior. E assim para o cristão. Primeiro você tem que entender que nós temos um chamado como corpo
e como noiva de Cristo. Um chamado que todos nós carregamos em comum. E como noiva, o nosso chamado é a quê? A nos separarmos e prepararmos para a vinda do nosso noivo. Para estar com nossas vestes brancas, como uma noiva esperando o seu noivo chegar. Mas além disso, como corpo, o nosso chamado é trazer a maior quantidade de pessoas a também fazerem parte desse casamento. E aí nós vemos um chamado, uma grande missão que temos em comum, que todos nós carregamos. O id, de ir e fazer discípulos de todas as nações. O corpo de Deus tem esse papel. Temos princípios e temos missões pessoais, mas tudo isso deve se alinhar com o propósito da cabeça. Intimidade com a maior quantidade de vidas possíveis, pois esse é o desejo de Deus. Nós passamos a ser noiva e agora, como noiva, temos o papel de trazer mais pessoas a serem noiva também. Então esse é o nosso primeiro chamado, de ser noiva. E agora nós passamos a ver que esse corpo, essa noiva, é feito de filhos. E aqui vem o seu segundo chamado. O seu primeiro chamado, ir e fazer discípulos de todas as nações. O seu segundo chamado é de ser filho de Deus. A Bíblia nos fala em João capítulo 1 que temos o direito, todos aqueles que creem em Cristo, recebem o direito de serem filhos de Deus. O seu segundo chamado, aquilo que Deus te chamou para ser, é filho dele. E um filho, ele tem intimidade com o pai. O filho precisa refletir o caráter do pai. Então nós fomos chamados a quê? A produzir os frutos do Espírito Santo. Pois quando somos filhos, nascemos do Espírito. A semente de Deus foi plantada em nós e deu luz os frutos do Espírito Santo. Então você, como filho, você precisa carregar paciência, amor, bondade, domínio próprio e aquilo que está escrito para nós, que nos mostra o que significa viver como filho. E algo que eu vejo nessa geração é que todo mundo quer descobrir sua missão pessoal. Vocês estão esperando eu chegar nessa parte onde eu falo para você qual é sua missão pessoal e como descobrir ela. Mas o que você tem que entender é que se você vive sua missão pessoal e não vive os outros 2/3 daquilo que Deus te chamou para viver, você será semelhante àqueles que dizem: Senhor, Senhor, não abrimos grandes igrejas em Teu nome, não produzimos sinais e maravilhas em Teu nome, Jesus, não aprendi uma nova língua em Teu nome e fui para as nações para ser um missionário. Mas Ele dirá: afasta-se de mim, pois eu não os conheço. Porque tem muitas pessoas que vivem a sua missão pessoal, mas não se dedicam a viver como filho de Deus. Não se dedicam a ser noiva santa, adornada, separada para Cristo. Então, o primeiro que você tem que fazer, você que está seguindo aqui Destra for the Nations, você precisa entender o seu chamado a ser noiva e o seu chamado a ser filha. Isso é o primeiro que Deus quer de você. Antes de você sair para fazer missões, antes de você sair para pregar nas praças, antes de você ir e sim cumprir o ID, deixa que o ID seja feito em ti. Pois a Bíblia diz que temos que ir e fazer discípulos das nações. Mas como que faremos discípulos se nós não nos tornamos discípulos? Discípulos daquilo que está escrito aqui, que foi deixado aqui na Bíblia para nós entendermos. Que Deus espera de nós vivermos como pessoas que amam a santidade, que zelam e procuram ela todos os dias da nossa vida. Pois se você não procura a santidade, como que você pode dizer que você procura Deus? Pois Deus é santo. E Ele chama para nós em Romanos 12:1 a nos oferecermos como sacrifícios santos e agradáveis a Ele, pois esta é a verdadeira adoração. Exerça o seu direito de ser filho de Deus. O seu direito de abrir essas escrituras todos os dias e clamar a Ele e dizer: Pai, explica isso que está aqui para mim. E Ele enviará o Espírito dele e te ensinará todas as coisas. Exerça o teu direito de ser filho de Deus que entra na presença dele para ter um momento de intimidade.
que pode entrar com confiança, como as Escrituras nos dizem em Hebreus, que podemos entrar agora na presença de Deus com confiança, pois o sangue de Jesus nos cobre, nos perdoa, nos santifica. Exerça o seu direito de ser filho de Deus e negue as vontades da sua carne, pois a Bíblia diz que Deus não deixará cair sobre você nenhuma tentação que você não consiga suportar, e também que Ele criará um escape para toda tentação para aqueles que são filhos de Deus. Exerça o seu papel como noivo, exerça o seu papel como filho, e a partir disso você receberá a sua missão pessoal. Pois certamente quando um homem, uma mulher deseja fazer parte do exército, ele precisa se alinhar com a missão e o propósito do exército. Ele precisa começar a exercer, viver e demonstrar os princípios de um soldado para a partir desse momento receber a sua missão. Que se ele não estiver alinhado com a missão do corpo e com os princípios, os valores e o caráter de um soldado, ele não conseguirá, de fato, cumprir. E dessa forma, quando você começa a viver como filho, entrar nas Escrituras, orar, se cercar com outras pessoas que andam no mesmo propósito e na mesma missão, eu te digo, o chamado que você tanto deseja descobrir virá por si só. Como que você poderia entrar nas Escrituras todos os dias? Como que você poderia orar? Como que você poderia ter intimidade com Deus, ouvir a voz dele nas multiformas que ele fala? Se rodear com pessoas, andando nesse propósito, andando nessa missão, se colocar debaixo de líderes, homens levantados por Deus. Como que você poderia fazer tudo isso e não receber de parte do Senhor a sua missão pessoal? É assim de simples, mas aquilo que é simples para muitos se torna difícil. Mas é por isso que estamos nos reunindo. É por isso que estamos fazendo, nós como Destra for the Nations, estamos fazendo todo esse trabalho aqui no YouTube, no nosso Instagram, na nossa escola de inglês, para ajuntar jovens, adultos, quem for, para entender que temos esse chamado, esses 3 chamados em Deus. E se assim procuramos cumprir a primeira e segunda parte do nosso chamado, então certamente juntos começaremos a receber essa terceira parte. E cada um de nós iremos ir e cumprir a nossa missão para podermos cumprir a nossa missão. Amém? Então, chegamos aqui no final desse devocional. Quero que você comente aqui daquilo que você entendeu. O que você pode fazer hoje para viver e para descobrir o seu chamado. Também nos segue nas nossas redes sociais para que você possa continuar sendo edificado por mensagens como essa. E se inscreva nesse canal, ativa o sininho para não perder nada. Manda esse vídeo para os seus amigos para abençoar eles. Talvez para o seu pastor ou grupos da sua igreja. E nunca se esqueça, the nations are waiting. As nações estão esperando. I'll see you in the nations.